Vou ligar o microfone. Ligou, agora sim. Gente, seja o tipo de pessoa que não seja egoísta, tá? Seja o tipo de pessoa que também queira saber como o outro tá. Eu tenho uma amiga que toda vez ela manda mensagem pra mim pra reclamar de alguma coisa na vida dela, mas ela não pergunta como eu tô. Eu tenho um filho e desde que eu tive meu filho, ela não pergunta como meu filho tá, como é que eu tô com a maternidade, sobre as novidades, não. Ela só vem falar comigo pra desabafar, depositar lixo emocional. E todo o conselho que eu dou, que eu trago uma solução, alguma coisa pra ela, eu acolho ela, é como se fosse insuficiente, entendeu? Por quê? Porque ela já tem uma narrativa na cabeça dela do que ela acha sobre as coisas. Ela só quer alguém aqui pra depositar, basicamente, lixo emocional. E isso traz um desequilíbrio pro nosso relacionamento de amizade. Então, eu acabei, com o passar do tempo, me afastando dela. Antes a gente se falava sempre, quase todo dia, mas depois aos poucos eu fui me afastando. Por quê? Porque eu acho que não compensa você ter amizade com uma pessoa em que ela só quer falar dela do ponto de vista dela, entendeu? Eu tenho agonia de falar com pessoas assim. Quando eu tô falando com alguém, eu gosto de falar sobre mim, né? A maioria dos seres humanos gosta de falar sobre si, entendeu? Se você der abertura pra uma pessoa falar sobre ela, ela vai passar 1, 2, 3 horas, o dia todo, se você deixar falando dela. Só que é importante você também ter interesse na vida do outro, entendeu? Do mesmo jeito que você gosta de falar da sua vida, o outro também gosta de falar da vida dele, entendeu? E um relacionamento é via de mão dupla. Então, deixa o outro falar também, entendeu? Fala um pouquinho da sua vida e tudo mais, mas tem um equilíbrio, entendeu? Deixa a outra pessoa falar da vida dela também. Às vezes você tá empolgada pra falar uma novidade e tudo mais, mas às vezes o outro também tem o que falar, entendeu? Você tem sua opinião sobre as coisas, mas o outro também tem a opinião dele, entendeu? Que às vezes não é igual à sua, e não precisa ser, né? A gente não é obrigado a concordar com tudo do outro, mas a gente tem que dar espaço, né? Para que o outro fale também, para que o outro exerça o livre-arbítrio. E aí o que eu vejo é que se torna uma relação muito maçante, né, de continuar. Então, ela é o tipo de pessoa que de vez em quando eu tenho tempo, quando eu tô com paciência, aí eu converso, respondo, troco uma outra palavra, mas é um relacionamento que não dá pra se aprofundar, entendeu? E uma coisa que eu entendi sobre a vida é que vai existir pessoas assim, que você vai conversar, mas você não vai ter um determinado aprofundamento, entendeu? Por quê? Não porque você não queira, né? Mas porque a outra pessoa, ela não vai te dar esse espaço, né? Para que você consiga aprofundar o relacionamento. Então, por exemplo, meu relacionamento com ela, eu queria que a gente se aprofundasse mais, saísse mais, conversasse mais. E uma coisa que eu percebi é que ela se afastou agora que eu sou mãe, né? Antes de eu ser mãe, a gente até combinou uma vez de sair, mas depois a gente não combinou de sair mais. E ela não quis mais saber da minha vida. Você percebe quando a amizade é ou não para estar na sua vida, é quando, independentemente do que acontece na sua vida, essa pessoa ela faz questão de querer saber, faz questão de querer fazer parte, entendeu? Então, assim, desde que eu tive filho, ela não se ofereceu nenhuma vez para vir me visitar, para ver o meu filho, para perguntar como eu tô, como eu disse a vocês, né? Sendo que ela disse para mim que não pensa em ter filho, porque a maioria das amigas dela que tem filho não pode ir pra festa, não pode sair e tudo mais, e que a maioria fica presa em casa. Então, assim, se ela sabe da rotina de uma mãe que fica muito presa em casa, qual era a dela, né? Se oferecer pra vir pra cá, se oferecer pra dizer, Ângela, ó, eu vou aí pra gente conversar um pouco. Eu sei que você não tá podendo sair por causa do seu filho, mas eu vou aí, entendeu? Pra ver o seu filho, como é que você tá, entendeu? Se você tá precisando de ajuda, porque todo mundo sabe, né, que no começo, assim, da maternidade, né, quando você tem um bebezinho, você precisa de ajuda. Então, assim, eu mesmo tive uma amiga pra se oferecer pra vir me ajudar. Só tive uma, na verdade, né, que disse que estava me devendo uma ajuda, porque desde que eu estava grávida ela queria vir me ajudar e eu disse que não precisava, porque eu já tinha outras pessoas para me ajudar. Mas, de fato, depois que você tem filho, as coisas se tornam diferentes, né? Pouquíssimas pessoas vão querer realmente te ajudar. Mas é nesse momento que você aprende a filtrar de fato quem é quem. Então, eu comecei a cortar, sabe, gente? Relações onde eu percebo que são unilaterais, entendeu? Que a vontade de conversar, né? A vontade de compartilhar vem de uma das partes, né? Que é o caso meu e dela, né? Que, assim, eu sou tipo de pessoa que eu me comunico, eu gosto de saber como tá a vida da pessoa e tudo mais. Mas tem gente que acha que porque você pergunta da vida dela, né? Ela só tem que falar da vida dela. E você não tem que falar da sua, entendeu? E aí já teve pessoas que eu tava conversando,
falando da minha vida, e eu percebi que a pessoa me cortava e começava a falar novamente da vida dela, entendeu? Como se fosse assim, olha, dane-se, dane-se essa palavra mesmo, dane-se a sua vida, dane-se o que tá acontecendo com você, eu só quero falar de mim, entendeu? O que eu tenho pra falar é mais importante do que o que você tem. A minha vida é mais interessante e mais importante que a sua. Parece que é esse recado que você passa quando você só quer saber basicamente da sua vida e você não pergunta da vida do outro, e você não quer saber da vida do outro, entendeu? E você quer que a pessoa lhe apoie naquilo que você pensa. E aí, quando você dá um conselho, dá uma dica, dá um contraste ali, né, do que a pessoa poderia fazer, deveria fazer, a pessoa encontra uma justificativa, entendeu? Tem pessoas que são ótimas para dar desculpas. Trazem um problema, você dá uma solução, e aí a pessoa ela vem com uma desculpa. Por quê? Porque ela não quer modificar a situação dela, ela só quer reclamar. E ela quer que você concorde com a reclamação dela, né? Que você concorde com o ponto de vista dela. Sendo que muitas vezes o ponto de vista dela não faz sentido, entendeu? É só um murmúrio, é só uma lamentação. Mas não é algo que vai, tipo, gerar uma transformação, uma mudança, algo que de fato vai solucionar, né? Então, cuidado, né? Para você não ser uma pessoa assim. E se você tem um relacionamento onde você percebe isso, né? Que alguém só te usa como uma válvula de escape emocional, depositando lixo emocional, eu sugiro que você se afaste, entendeu? Porque isso meio que vai esgotando a gente aos poucos, vai cansando a gente aos poucos. Principalmente dependendo da frequência, né? Se é uma pessoa que faz isso quase sempre, não tem como, gente. Uma hora ou outra você se esgota, entendeu? Então, gaste a sua energia com pessoas que também se importam com você, com pessoas que você vê que quer o seu bem, com pessoas que contribuem de alguma forma na sua vida, entendeu? Te dando conselho, ajuda. Então, todo relacionamento ele precisa ser recíproco. Todo relacionamento, as duas partes precisam estar satisfeitas. Se você percebe que você está insatisfeito num relacionamento, onde a outra pessoa não te escuta, entendeu? Você sente como se você estivesse falando com a parede, como se aquilo que você falasse sempre fosse desinteressante para a pessoa, é uma questão de desequilíbrio, entendeu? E uma coisa que eu percebi também nessa amizade é que muitas das vezes eu via comparação, competição. Às vezes eu falava algo no intuito de simplesmente falar algo da minha vida e ela já vinha competindo comigo, sabe? Com comparação. E isso é uma coisa que também desgasta muito no relacionamento de amizade, sabe? Você não tem que comparar a sua vida com a de ninguém. Cada pessoa é única, cada pessoa tem um estilo de vida único, entendeu? Eu acho que é em vão você ficar comparando a sua vida com a de outra pessoa, porque por mais que você tente comparar, é lógico que não vai ser a mesma coisa, entendeu? Vocês vieram de lugares diferentes, entendeu? Criações diferentes. Cada um tem seu estilo de vida, seu pensamento. Então, é uma coisa que eu acho chato também, entendeu? Porque essa questão da comparação tá um passinho ali da inveja, entendeu? Então, é uma coisa que, sinceramente, eu não gosto. Você ter uma amizade onde a outra pessoa te admira é até interessante, é legal, entendeu? Eu acho tranquilo. Agora, quando migra da comparação excessiva, você percebe, tipo, você vai fazer uma coisa, a pessoa automaticamente já se compara com você, entendeu? Sendo que, tipo assim, ela devia se atentar com a realidade, entendeu? Por exemplo, a minha realidade, às vezes, me possibilita fazer algumas coisas que talvez a sua não permite. Entendeu? Então, não significa que, por exemplo, eu sou melhor do que a outra pessoa é melhor do que eu. Significa que a gente veio de contextos diferentes. E por vir de contextos diferentes, a gente vai ter ações diferentes. Vou dar um exemplo. Eu, depois que tive meu filho, emagreci muito em pouco tempo. Mas tem mulheres que só conseguem emagrecer depois de 1, 2 anos que tem filho. E eu, com 7 meses, já comecei a ter resultado de emagrecimento. E eu tô com meu bebê de 9 meses, vai fazer 9 meses amanhã, e eu já tô pesando 56 quilos, já tô no meu peso ideal, mas tem mulheres que demoram anos. E eu não acho que essas mulheres têm que se comparar comigo, porque a minha realidade é diferente, entendeu? Eu tenho facilidade para perder peso pela minha genética, naturalmente, e também porque eu tenho picos de energia, né, que me permite estar sempre motivada para fazer exercício físico. Mas tem mulheres que têm problema hormonal, depressão pós-parto, tem várias outras questões que não possibilitam elas terem o mesmo resultado que eu. E eu não acho justo, né, por exemplo, uma mulher se comparar comigo, não é justo com ela mesma fazer isso, porque eu venho de um outro contexto, de outra realidade, entende? Então, numa amizade, uma tem que apoiar a outra, entendeu? Não é estar se comparando, ou justamente pela comparação tá uma menosprezando a outra, entendeu? Porque tem gente que se sente ameaçado com o seu avanço, com o seu sucesso em alguma coisa,
E aí começa a querer botar você pra baixo, lhe diminuindo, lhe menosprezando, porque sente que precisa defender o próprio ego, entendeu? Então, às vezes, algumas amizades meio que suga mais a gente, né? Energeticamente do que de fato acrescenta. Então, perdão, que a gente não seja esse tipo de pessoa, né? Que a gente possa ser uma pessoa diferente, né? Que a gente seja o tipo de pessoa que tá ali para ajudar, que tá ali para apoiar, né? E a gente queira, né? Estender a mão ali para ajudar o outro, né? Não somente querer falar sobre si.